Divisão Intermediária, você vai conferir esta emoção junto comigo, galera. Em nome de Kaiser, uma grande cerveja, J.O. Farias, Telecomunicações, BR Pneus, Pavilhões, Madeleine. Vai enrolar, redondinha, Matonense buscando mais uma vitória importante dentro da Divisão Intermediária. Um abraço mais uma vez carinhoso a todos os pais de Matão, da região, que estão conferindo as informações do futebol, junto com a Sociedade Esportiva Matonense, junto com a Rádio Notícias, o seu microfone esportivo. Oscar Roberto de Godoy, árbitro competente na Federação Paulista de Futebol, foi designado para essa partida importante envolvendo o Matonense e a equipe da Francana. Jogo válido pelo campeonato da Divisão Intermediária. A bola está rolando e a Notícias manda ver a bola para você. Do jogo na Francana, bola trabalhada na frente, a Devir Abacate vem, fez o corte, a bola sobra com o Luiz Fernando, ele vem carregando, toca a bola para o setor direito, carregou, tentou para o jogador Bafafá, chega junto no corte, vem o Paulo Marcelo, a bola sobra com o Luiz Fernando, ele tira dali, a bola sobra de novo no campo de ataque, tenta com o jogador Paulo Alves, e vem ainda Paulo Alves, tenta no domínio, Gerson vem na sobra, Paulo Alves tenta recarregar a bateria, vem cortando, tira dali o jogador Serginho vem, lança a bola, mas Eduardo, e não deixa a Matonense jogar, bola com o Eduardo, ele entrega errado, vem a bola para o setor de meia cancha, carrega rápido o Luizinho dominou, acabou perdendo a bola para o Luiz Fernando, ele carregou, foi pela ponta, pelo lado direito, vem carregando a Matonense pelo setor direito, a Matonense fez o cruzamento, Luiz Fernando, chega a zaga, Paulo Marcelo vem pro corte, toca, ela vem rasteira para linha de fundo, é primeiro escanteio favorecendo a equipe da Matonense, ele prepara para fazer a cobrança, tem Valdir na bola, Valdenir fez o cruzamento, rasteiro com perigo, Luiz Fernando chega, quarta, vem para Paulo Alves, esse toca no setor da minha cancha, vem para Carlinhos Chaporani, trabalhou no meio, tocou a bola na passagem para Ademir carrega, soltou mais na frente, chegou pro corte, Sérgio recuou a bola pro goleiro Castro vem pro domínio, tem Maurício, pediu bola, apavorado o goleirão da equipe da Francana, tocou errado, subiu o Luiz Fernando no campo de ataque para Matonense, tentou fazer a jogada, a bola sobra no contra-ataque para a equipe da Francana, pro Carlos Alberto, ele toca na esquerda para Serginho se movimenta, vem carregando a Francana pelo lado esquerdo, colocou na ponta, tentou para Pedrinho, chegou Eduardo, vem pro corte, a bola se manda para a linha lateral, favorecendo a etapa primeira de jogo, placar de 0 Matonense, 0 Francana. Com muita emoção no futebol. Bola trabalhada no campo de ataque para Bafafá, recebe a falta. Paulo Marcelo chegou junto em cima do Bafafá no campo de ataque. Parando na esquerda, vem para a direita, cruzamento perigoso. Fez o toque na grande área. Bateu o Serginho, bateu para gol! Com categoria, colocou no canto onde o goleiro trabalhando, carregando para o campo de ataque, colocou com a bola na direita, buscando Ademir Abacate, bola trabalhada no setor direito, ele tenta carregar, vem Bafafá, vem também Paulo Marcelo, vem para a jogada, Bafafá chega mordendo, vem Eduardo, vem com garra, vem Paulo Alves, toca a bola para Luiz Fernando, mata a bola, toca no chão, vem para o grande segundo gramado, Luiz Fernando vem carregando, a Matonense trabalha, entrega a bola na esquerda para Figueiredo, se manda Figueiredo pelo setor de ponta esquerda, tem Fantique de novo, perde a bola, prende, vem a bola, carrega pelo chão, grande jogada de Fantique, tocou no campo de ataque para Bafafá, recebeu na frente de novo, bola trabalhada com o Serginho, virou na jogada, enfiou para Paulo Alves, ele bateu para o gol, vem Castro para fazer a defesa, grande jogada trabalhada pelo ataque da Matonense, assim que se joga, bola no chão, Tadeu Alves.